Então a gente vai dar sequência com a segunda parte do vídeo sobre o lugar geométrico de raízes. Então a gente vai apresentar agora o conceito do lugar de raízes. Né? Na verdade, o que a gente está querendo dizer, né, com lugar de raízes, o que você está querendo calcular, né, ou qual que é a ideia então desse nosso lugar geométrico das raízes. Vamos pegar como exemplo, né, a gente vai fazer primeiro com um sistema aí de terceira ordem, tá? E esse nosso sistema aí de terceira ordem, ele tem uma realimentação unitária, uma função de transferência g de s, né? 1, s mais 2, s mais 4. E aqui o nosso ganho k, né? Realimentação unitária negativa. Então, para definir esse conceito de lugar geométrico de raízes, nós vamos tomar esse sistema como exemplo. O sistema equivalente malha fechada, se você for fechar a malha do sistema, é apresentado abaixo, né? Então, T de S, K é dividido por 1 mais K, S mais 2 e S mais 4. O que a gente vai fazer agora, né? A gente vai pegar o nosso ganho K, deixa eu destacar aqui no texto o ganho K, e a gente vai traçar o comportamento dos polos do sistema, então são 3 polos que a gente tem ali para calcular, né? É um sistema de terceira ordem. Como que vai variar então esses ganhos K, esses 3 polos, né, à medida que esse ganho varia? Né? Qual que seria a posição desses polos? Então a gente iguala essa expressão do denominador a zero, né, e calcula então os valores dos 3 polos do sistema. Então a gente montou aqui uma tabelinha, né, na primeira coluna a gente tem o ganho K, primeiro polo, segundo polo, temos ainda o terceiro polo. Então o K começa igual a zero. Tá? Quando o K é igual a zero, vamos voltar aqui para o slide anterior. Né? Quando o K é igual a zero, a gente tem que os polos do nosso sistema, então aqui vai zerar, obviamente que a resposta ela fica zerada também, né? Aqui no sistema, mas se a gente estiver analisando só o denominador, então você vai tirar o mínimo múltiplo comum dessa parcela, então ele vem para cá, o S, S mais 2, S mais 4, então a gente fica com S, S mais 2, S mais 4, mais o K, que é o K igual a zero, né? A gente zerou ele igual a zero. Então, quando o K é igual a zero, sobra apenas, né, esses meus polos, que são os mesmos polos do sistema malha aberta. Obviamente que a saída vai ser nula, né, mas a gente não está interessado na saída do sistema, a gente está interessado na posição dos polos. Então, quando K é igual a zero, os polos do sistema são os mesmos polos do meu sistema malha aberta. Isso aqui a gente vai ver na frente, né, que conforme a gente vai avançando na disciplina, que o nosso lugar de raízes ele começa com K igual a zero e ele inicia nos polos do meu sistema a malha aberta. Então, por isso que eu disse lá no início, no vídeo anterior, que a gente parte do malha aberta, que seria do K, G de S, caso você tenha um bloco de realimentação H de S também, né? Para determinar o comportamento do malha fechada. Então a gente está com malha fechada, só que quando K igual a zero, que seria o início do meu lugar de raízes, né? A gente depois, quando ver o desenho, vai ficar mais claro isso. A gente parte do nosso, né, malha aberta. E aí você começa a variar o valor do K, né? K igual a 1, K igual a 2. Então, como é que está se comportando o sistema? O polo 1, que é o polo na origem, né, que ele começou na origem, ele está aumentando o valor dele em módulo, óbvio, ele está crescendo negativamente, né? Claro que menos 0,14 é menor que zero, mas em módulo ele está maior. Então, ele está, pensando no plano complexo, ele está saindo do zero, se deslocando para a esquerda. O polo menos 2 está fazendo o contrário, né? Ele saiu do menos 2, está se deslocando para a direita, e o menos 4 começou a se afastar, né? Ir lá para o menos 14,1, depois menos 4,21. Então, note que esse polo 1 e o polo 2, ele está indo em direção ao outro, né? Quando K igual a 2, né, ele... deixa eu destacar aqui. O K igual a 3, ele já está em menos 0,70, o polo 1, o polo 2 está em menos 1. Então, estão ficando cada vez mais próximos um do outro, enquanto que o polo que começou lá no menos 4 está indo cada vez mais para a esquerda, né? A gente já vê que esse terceiro polo
Então ele começou aqui em 4,30, depois 4,38, 4,46, até 5,53, quando foi o último K que a gente traçou, né? Então ele já dá para ver uma tendência dele, ele está indo sempre à esquerda, aumentando de valor negativamente. E aí você continua, tá igual a 3, 4, 5, assim por diante. Perceba-se que, dá para perceber, né? Percebe-se que a parte quando K igual a 4, o polo 1 e o polo 2 já são complexos, né? E quando o polo é complexo, ele vai começar a aparecer os pares conjugados, né? Então eles vão ser igual. A parte real deles vai ser igual, né? Somente a parte imaginária muda. Tem um momento aqui de transição, a gente ainda não conseguiu determinar, né? Entre o 3 e o 4, que o teu sistema passou, né, de um sistema super amortecido, com polos reais e diferentes, para um sistema com amortecimento crítico, quando você tinha polos idênticos, e agora é um sistema subamortecido, com polos reais e complexos. O nosso terceiro polo, né, ele já não está interferindo mais na nossa resposta, porque ele já está bem afastado. Né? Lembra-se do critério de 5 vezes, ele já está 5 vezes mais afastado. Então a gente aumentou o ganho e o sistema ele se aproximou mais de um sistema de segunda ordem. Né? Os polos dominantes estão bem afastados do terceiro polo. Né? Então o polo dominante é somente o polo 1 e o polo 2. E aí continua essa tendência. Né? Veja que a parte, se a gente avaliar a parte real dos polos, né? Eu vou avaliar só para o polo 1, o polo 2 é a ideia mesmo porque ele é conjugado. Né? A parte real começou a diminuir, a parte imaginária está aumentando, a parte real continua diminuindo, a parte real continua aumentando, ó, diminuindo cada vez mais, diminuindo a parte real, diminuindo a parte imaginária aumentando, aumentando, aumentando e aumentando. Né? Dá para perceber também o comportamento aqui desse terceiro polo, do polo 1 e do polo 2, né? O terceiro polo a gente já descartou ele, porque ele já não é polo dominante, que a gente está aumentando o ganho e ele está se aproximando do zero, ele está se aproximando da origem. Né? O que acontece quando ele cruzar o zero? Quando ele cruzar o zero, quando ele cruzar a origem, o teu sistema deixa de ser estável para passar para um sistema instável. Lembra lá do critério de estabilidade de Root? Né? A gente tinha forma de determinar qual que é o ganho máximo que a gente consegue dar no sistema para que ele não vá para a instabilidade. Então a gente ainda não atingiu esse ganho máximo. Né? A gente tem que fazer o critério de Root para saber exatamente o ganho máximo. Porém, dá para ver a tendência, né, de que os polos do meu sistema, os par de polos complexos, eles vão em algum momento ir para a instabilidade, né? Cruzar o eixo real, né? Cruzar o zero do eixo real e passar para a instabilidade. Então a gente não chegou a atingir esse ponto. Né? Então a gente obteve aqui uma tabela com vários valores de ganho K, né, para os nossos três polos. O que a gente vai fazer agora é traçar um gráfico com os valores que a gente calculou. Né? Então dá para perceber aqui, desde o K igual a zero até, qual foi o K máximo que a gente calculou? 30, né? Do zero igual a 30. Então o terceiro polo, né, ele começa aqui no menos 4. Esse aqui seria o meu valor para cá, igual a 30, né? O meu último valor que eu tenho desse lado. E aquele movimento que os outros dois polos estavam fazendo, né? O polo menos 2 estava se deslocando para a direita, o polo que começou na origem estava se deslocando para a esquerda, tá? E em algum momento eles se encontram e vão para o plano complexo. Então esses são os valores discretos aí para o nosso ganho K. Se a gente fosse traçar o gráfico com um K contínuo, né, ou seja, o K com infinitas casas decimais, né, não apenas valores quantizados de K, né, 1, 2, 3, 4, 5, qualquer valor de K, então a gente conseguiria obter um gráfico mais bonito. Né? Então o que a gente teria aqui para o polo no menos 2? Você viria uma linha, você não viria pontos, né? Ele seria agora uma forma de linha, então ele vai chegar aqui. Em algum momento agora ele vai começar a subir. Então a gente não sabe, não tem certeza desses valores, né, que eu estou traçando. Teria que traçar o valor contínuo do K, mas dá para ter ideia desse comportamento que ele tem, né, e iria subir para o infinito. Né? Então ele está se deslocando para a direita, né, e aqui ele começa a subir.
o outro polo, né, o polo aqui na origem, então ele faz, na origem ele começa com esse movimento, né, que a gente está traçando aqui, para a esquerda. No momento eles vão ser iguais, ali próximo do -1, e ele vai então para o nosso plano complexo, né, e continuaria crescendo até o infinito. Então, ele está fazendo essa tendência, né. Já o nosso outro polo, né, ele começou no -4 e a tendência é que ele continue nesse eixo real, né, quer dizer, obrigatoriamente ele tem que ficar nesse eixo real, tá? Ele nunca vai para o eixo imaginário, porque se ele for para o eixo imaginário, ele não pode vir para cá, né, porque se ele for para cá, você obrigatoriamente teria que ter um outro polo aqui embaixo, já que polos complexos não aparecem aos pares e conjugados, tá? Ele só aparece aos pares e conjugados, você nunca vai ter um polo complexo sozinho, né? Contra as leis da natureza. Então, se a gente traçasse esse gráfico de maneira contínua, tá? Ou seja, essa linha contínua para qualquer valor do k, né? O que a gente teria, na verdade, é o que a gente chama de lugar geométrico das raízes. Né? Resumindo, o lugar geométrico das raízes é o gráfico desse meu sistema T de S com o K variando de 0, né, até infinito. A gente consegue determinar o comportamento até o ganho infinito. É óbvio que a gente não precisa traçar tudo isso. E de forma contínua, né, não de forma discreta, igual a gente fez ali com a tabela. A tabela é só mesmo para ter uma ideia. Obviamente que a gente não vai ver técnicas para traçar o lugar de raízes que você não precisa, você não vai precisar montar a tabela. Você simplesmente vai começar do teu KG de S e vai obter esse gráfico, né? Por isso que ele fica mais simples. A gente não sabe, por exemplo, que ponto é esse, que ganho que eu tenho que colocar, se de fato ele vai chegar nesse valor, né, sem antes calcular o seu T de S. Tá? Então a gente começa com malha aberta para chegar no malha fechada. Tá? Então a gente tem vários valores. Por exemplo, K igual a 30. Quando K igual a 30, eu tenho esse ponto. Tá? E eu sei que ponto é esse porque eu calculei na tabela. Né? Quando K igual a 30, aquele ponto vale menos 0,23 J 32. Agora, se eu quisesse saber o valor dos polos para K igual a 26,8, você teria que calcular isso. Ou você vem graficamente e encontra, né, um valor de polo qualquer que vai dar esse teu ganho desejado. Ou pior, né, você tem aqui o lugar de raiz. Eu quero saber, deixa eu pegar esse ponto, nesse ponto aqui que eu estou traçando, ó, vamos supor que ele seja S igual a menos 0,7 mais J 0,9. Qual é o ganho que você tem que colocar no teu sistema para que esse seja um polo a malha fechada? Isso é uma resposta, é um problema um pouco complicado, fazendo do jeito tradicional. Enquanto que em lugar de raízes é muito simples, porque ele tem algumas propriedades que facilitam esse nosso uso, né, para essa finalidade. Aqui está o gráfico, então, um pouco mais bonitinho, né? Exato. Tá? Então, se traçarmos o gráfico da posição dos polos para os valores contínuos de K, teremos, então, né, o gráfico do lugar geométrico das raízes. Joguei o celular para ele não ficar vibrando. Então esse é então o nosso gráfico do lugar geométrico das raízes. Então você consegue saber de maneira contínua todos os polos do sistema e principalmente qual o valor do K que eu tenho que ajustar, né, para que aquele polo seja um polo a malha fechada. Colocando em forma de textinho mais bonito, né? Está aqui a definição de lugar geométrico das raízes. Vou pintar tudo para ficar bem destacado, né? Isso aqui é interessante, esse nosso critério, né? Então, lugar geométrico das raízes é o caminho percorrido pelas raízes da equação característica traçadas no plano S à medida que um parâmetro do sistema varia de 0 a infinito.
Geralmente esse parâmetro que a gente está interessado é o ganho K, né? Então a gente tem aqui o somador. Então vamos fazer o diagrama de blocos aqui rapidinho, né? O ganho K. Uma função de transferência G. E eu vou realimentar com uma função de transferência H, né? Geralmente a gente traça com base no sistema equivalente malha aberta. Quem que é o equivalente malha aberta? K, G de S, H de S. Então, na maioria dos casos, é esse ganho K que a gente está variando, né? Tem situações que não é o ganho K, aí você tem que trabalhar um pouco com o teu diagrama de blocos para tentar encontrar um sistema equivalente malha aberta, né? K, G de S, H de S. Então, a seguir, a gente vai definir algumas propriedades importantes do nosso lugar geométrico de raízes. E essas propriedades elas são importantes para o esboço e também para depois para a gente fazer uma calibragem do nosso lugar de raízes, né? Por exemplo, qual é o ganho por fator de amortecimento dos polos dominantes ser igual a 0,6? Não é algo tão trivial de se fazer com o T de S, né? Se a gente pegar o T de S, K vezes G de S, 1 mais K, G de S, H de S. Bom, se o G de S e H de S for de ordem quinta, né? Como é que faz? Você está interessado só nos polos dominantes, não está interessado no restante dos polos, né? A gente faz de conta que ele é um de segunda ordem, né? E considera isso na hora de fazer a nossa análise, tá? Então essas propriedades vão facilitar na hora da gente ir para o último tópico ali do capítulo, que é o ajuste da resposta transitória com lugar de raízes, né? Então a gente vai dar sequência aqui para a nossa apresentação, né? Então vamos pegar um caso bem clássico, né? Para a gente começar a verificar essas propriedades, né? Considere então esse sistema de controle, a malha fechada, né? K, o ganho K está separado, G de S. G de S pode ser controlador, mais planta, ou só planta, controlador, planta, atuador. Aí você junta tudo isso num bloco único, né? É importante que tu tenha um bloco único ali em cima. E na realimentação HDS. No HDS ele pode ser um filtro, ele pode fazer parte do sistema, fisicamente falando, né? Pode ser um sensor, pode ser um transdutor, aí fica a escolha do freguês, né? Definir o que é esse HDS. Mas pode ter ali um bloco de realimentação. E o nosso equivalente malha fechada, então 1 mais, no denominador, né? 1 mais G de S vezes H de S. A equação característica do sistema, né? A nossa equação característica, 1 mais Kg de S, H de S, tá? Para a gente saber os polos do sistema, então a gente iguala isso aqui a zero. Então, se a gente está pegando as equações características 1 mais K, G de S, H de S igual a zero, se eu isolar o Kg de S, H de S nessa expressão, né, então K, G de S, H de S vai ser igual a menos 1, certo? Menos 1. Esse menos 1, né? Quem que é o nosso menos 1? Menos 1, agora eu estou nessa parte, ele pode ser escrito como o módulo 1, né? Com uma fase de 180 graus. A gente traçar ali o plano complexo, né? O menos 1 está aqui, ó. Então esse aqui é o real, esse é o imaginário. Então ele pode ser traçado como módulo 1 e a fase de 180 graus. Para colocar de forma mais geral possível, né, qualquer múltiplo ímpar do 180 graus é o próprio 180 graus. Né? Então, se a gente colocar 2k mais 1 e esse k começa em 0, 1, 2 ou 3, então para k igual a 0 você tem 180. Para k igual a 1 você tem 3 vezes 180. Para k igual a 2 você tem 5 vezes 180 e assim por diante. Né? Então qualquer múltiplo ímpar de 180 é 180 graus. Né? Então essa é uma primeira propriedade interessante, né? Kg de S, H de S igual a módulo 1 com fase 180 graus. Não importa o valor do polo, tá? Porque o K do valor vai dar um polo de outro valor. Então, se você pegar esse polo que você tem, substituir na tua função G de S, H de S com aquele K que você ajustou, o resultado vai ter que dar sempre módulo 1, tá? Isso não tem como escapar disso. E fase 180, é óbvio, né? Então, se a gente for separar módulo e fase, né? Vamos supor, então, que o nosso S é igual a um S0.
E a gente vai fazer. E esse S0 ele faz parte do lugar geométrico de raízes. Significa que o S0 ele pode ser um polo do sistema malha fechada para um dado valor de K. Né? Então aquele gráfico que a gente desenhou ali do lugar de raiz, né? Então a gente tinha aqui um valor, aí aqui ele fazia esse deslocamento, né? Daquele gráfico anterior, e esse cara vinha para cá. Então vamos supor que esse S0 é esse pontinho aqui, ó. Esse aqui é o meu S0. Se você substituir esse S0 dentro do teu KG de S, H de S, o módulo obrigatoriamente tem que dar 1. E a fase obrigatoriamente tem que dar 180 graus ou um múltiplo ímpar disso. Certo? Deixa eu voltar nesse gráfico. Esse gráfico aqui bonitinho, né? A gente então K vezes, quem que era o meu G de S nessa função que eu até 1, 2 e 4. K que multiplica G de S, que multiplica S mais 2, S mais 4 e aqui em cima eu tenho 1. Beleza? Vou voltar aqui na tabela. Eu sei então que para K igual a 1, K igual a 30, K igual a 25, vamos pegar esse valor aqui, ó, K igual a 25. 0,31 e 2,13. Não vou ligar o slide, eu esqueci o valor. 0,31, 2,13. 0,31, 2,13, 0,31, 2,13, 0,31, J2,13. Se me lembrar, né? Então vamos supor que a gente pegue o S igual a menos 0,31, 2,13, né? Ele seria esse polo aqui, ó, que eu marquei, que é o penúltimo que eu peguei, né? Esse então é o meu S0. O K necessário para que esse seja um polo a malha fechada é K igual a 25. Então, se você pegar o teu K, que é 25, multiplicado por S0, dividido, né? S0 mais 2, S0 mais 4, vezes 1, o resultado dessa conta, você pode fazer, tá? No lugar do S0, você põe o menos 0,31, vai ter que ser obrigatoriamente 1 com fase 180 graus. Tá? Se você pegar um ponto que faz parte do lugar de raízes, a fase vai dar 180 graus e o módulo vai dar 1. Beleza? Se eu pegar um ponto qualquer fora do lugar de raiz, aí não tem como saber. E outra coisa interessante, né? Você não sabe qual é o ganho necessário para chegar nesse polo, né? Vamos pegar a seguinte situação. Você desconhece esse ganho K. Você só sabe que S0 é lugar de raízes, tá? Está aqui marcado. E você quer saber, então, qual é o ganho necessário para ajustar que eu tenho que colocar. A gente sabe que é 25, mas vamos supor que você não soubesse. Aí a gente usa aquela outra propriedade que a gente mostrou, né? Já que a fase dá sempre 180 graus, ou seja, a fase do K G de S, né? Aqui eu vou colocar só G, porque eu não tenho H, ela dá 180 graus. Porém, o K ele é só um valor que multiplica, né? Ele não interfere na fase. O K ele não interfere na fase. Então você não precisa levar ele em consideração nessa conta quando você vai fazer a fase. Tá? Você pode usar somente o G de S, o K só interfere no módulo. Então a fase do G de S, quando o S for igual ao nosso S0, que é o polo que faz parte do lugar de raízes, tem que dar 180 graus. Beleza? Então veja que essa conta ela não depende do ganho K para você fazer ela. Você fez só com a tua função de transferência do sistema malha aberta. Então, olha que interessante. Você está pegando um polo do sistema malha fechada, utilizando a expressão do malha aberta para saber se ele é ou não um polo do sistema. Né? Então, o 180 graus, como deu fase 180, vai dar fase 180 graus, o S0 é lugar de raiz. Se você pegar qualquer outro ponto aqui do gráfico, esse ponto aqui que eu marquei, ó, eu não sei que ponto é esse, eu vou chamar aqui esse aqui de S1, e jogar o S1 na tua função de transferência G de S, ou seja, jogar nessa função de transferência, a fase não é 180 graus. Tá? Bom, já que o módulo, né, do K
g de s ele vale 1, né? A gente não está interessado mais na fase, a gente está interessado no módulo. Se você pegar o inverso desse 1 sobre módulo do g de s, quando S é igual a SO, então você consegue saber o ganho necessário para que o sistema tenha a malha fechada, esse polo que você está querendo. Né? Então você quer que menos 0,31 mais J12 seja lugar de raízes. Qual é o ganho que eu tenho que colocar? Eu não sei, né? Claro que a gente fez a tabela, a gente chegou nesse valor. Tá? Então a gente não sabe que ganho você tem que colocar. Então você vai fazer o seguinte. Você vai usar essa expressão, tá? E aí você encontra o valor do ganho. Já que tem que dar, o módulo tem que dar 1, né? Se a gente passa o g de s dividindo, então você encontra o valor do K necessário. Então, vamos só dar continuidade, então. Eu só quis ilustrar um pouco mais essas propriedades, né? Para que a gente vai usar ela. Espero que vocês já tenham visto aí que é bem interessante, né? A gente está partindo do malha aberta para saber o comportamento do malha fechado. Né? Então, essa é outro parâmetro importante para você descobrir, né? É descobrir se o valor do ganho K que faz necessário, né? Que a gente precisa ajustar para que esse S seja lugar de raízes. Na verdade, que esse S seja polo do sistema malha fechada. Essa expressão aqui ficou estranha, né? Se um valor de S fizer parte do lugar geométrico das raízes, então a gente pode encontrar um dado valor K. Então, se for lugar de raiz, você consegue encontrar o K. Você vai usar essa questão da fase 180 para fazer um teste, né? Esse polo é lugar de raiz ou não é lugar de raiz? Esse polo, existe um ganho que se eu colocar no sistema, ele vai ter esse polo malha fechada, sim ou não? Se o ângulo for 180, sim. Então qual é esse ganho? Aí você encontra por essa expressão. Não, a fase não é 180, então não tem nenhum ganho suficiente para fazer com que aquele polo seja lugar de raiz. Né? Então não existe solução para esse polo, né, que você está querendo. Somente se a fase for 180 graus. Dando sequência, então a gente vai demonstrar, né, essa propriedade com esse exemplo. É o mesmo sistema, né? Agora a gente vai fazer um pouco mais espaçado, né? Então a gente tem um sistema de controle, tá? O mesmo exemplo anterior, e a gente vai testar esses dois pontos. A gente vai testar então o menos 1,5 mais J2 e o menos 0,538 mais J 1,56. A gente quer saber se eles são ou não polos do meu sistema de controle a malha fechada. Tá? Aí que entra aquela forma de calcular funções complexas, né? Vetorial. Então a gente vai fazer de forma vetorial isso, tá? Então a gente tem aqui, né, por o caso do primeiro ponto, menos 1,5 mais J2, nosso 0, menos 2, menos 4. Então você tem o θ1, θ2 e o θ3. A fase desse cara, né, ele tem que dar 180 graus, múltiplo ímpar de 180 graus. Então, como são três polos, são todos polos com contribuições angulares negativas, tá? Então, o menos θ1, menos θ2, menos θ3 tem que dar 180 graus, ou um múltiplo ímpar de 180 graus. Então, 180 menos 180 também, né? Já que mais ou menos 180 é a mesma coisa. Então, o θ1 ele dá menos 126 graus. O θ2 dá menos 75, o θ3 dá 38. Você pode fazer por trigonometria, você pode fazer por desenhando em escala, medindo com transferidor, daí fica a critério de vocês como vai fazer isso. Né? O importante é só mesmo demonstrar. Então a fase deu menos 241 graus. Então esse ponto não é lugar de raízes. Aquele gráfico que a gente mostrou do lugar de raízes não tem nenhum ponto menos 1,5 mais J2. Já o outro valor, né, o menos 0,538 mais J1,156, será que ele é lugar de raízes? Então a gente vai fazer θ1 menos θ2 menos θ3. Então, o θ1 é 109,2, o θ2 é menos 46, tudo subtraindo, né? E o θ3 é menos 24 e deu os 180 graus. Tá? Conclusão disso, esse meu valor S, ele é lugar de raízes. Se ele é lugar de raízes,
eu consigo ajustar um ganho K que vai, né, levar que o meu sistema malha fechada tenha esse polo, né? Qual é o ganho K que eu preciso ajustar no sistema para que esse seja um polo a malha fechada, tá? Então, sabendo que esse meu S é lugar de raízes, tá? Eu sei disso porque eu fiz o teste do ângulo, eu mostrei que o ângulo é 180 graus. Qual é o ganho K que eu preciso ajustar no meu sistema? Então você vai fazer aquela expressão do inverso do módulo, né? K é 1 dividido por G de S, quando S é o menos 0,538 mais J 156. A gente vai fazer então a soma vetorial, né? Como são 3 polos, tá? Então é 1 dividido pelo módulo dos polos. Então deixa eu só voltar no outro slide para mostrar, né? Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Então é 1 dividido pelo módulo 1, módulo 2, módulo 3. Ou seja, 1 dividido por 165 vezes 2,3 vezes 3,78. Então dá 1 dividido por 13,14. Portanto, o ganho que eu preciso colocar no meu sistema para que menos 0,538 mais J156 seja polo a malha fechada é K igual a 13,34. Qual que é a importância desse exemplo que a gente fez? Né? Aquela que a gente fez um exemplo meio aleatório. O número complexo, tá? O polo complexo do sistema de segunda ordem, ele é dado pela seguinte expressão, né? Vocês lembram lá da resposta no tempo. S menos amortecimento ômega n mais ou menos J ômega n raiz quadrada de 1, ou melhor, estou colocando o valor, né? Menos ômega n raiz quadrada de amortecimento quadrado 1 menos amortecimento quadrado. Amortecimento quadrado menos 1 seria a forma geral, né? Mas como o nosso amortecimento é menor que 1, já que é um sistema subamortecido, então é 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado. Então perceba, né, que se você quer ajustar a resposta transitória do sistema, a gente está falando em trocar o fator de amortecimento ou ajustar o valor do ômega n, né? Obviamente que como a gente está ajustando só um ganho, eu já comentei isso em outros exercícios, que se você está só ajustando um ganho, aí tua escolha fica limitada, né? Então você pode ajustar somente o fator de amortecimento ou somente parte real, né? Então vamos supor que você quer mexer na ultrapassagem percentual da resposta degrau do teu sistema. Você está falando em ajustar o fator de amortecimento. Então eu quero que o fator de amortecimento, eu quero que você calcule o K para que o fator de amortecimento seja 0,6. Então você vai lá e observa, né, que esse polo, essa parcela real, depende do fator de amortecimento. Então falar em ajustar o fator de amortecimento, você está falando em ajustar a parcela real do teu polo, né? Então você está falando em ajustar esse valor. Aí você precisa saber qual é o ganho que você tem que colocar, tá? Então a gente não sabe qual é o valor desse ganho. Então essa resolução desse exercício, ela fica simplesmente gráfica, porque você vai lá no teu gráfico de lugar de raízes, olha qual é o polo que tem aquele fator de amortecimento que você quer e faz essa continha para descobrir o ganho, né? É bem simples, é bem intuitivo, é bem direto esse projeto pelo ajuste do ganho com o gráfico de lugar de raízes, tá? Porque você vê o teu sistema se modificando, né? Se mexendo, tá? Vamos voltar só um pouquinho aqui antes naquela figura do lugar de raízes para fazer mais alguns comentários antes de fechar essa parte. Vou só tirar todos esses rabiscos aqui que eu coloquei para mostrar como que é intuitivo esse lugar de raízes para a gente saber o comportamento do nosso sistema de controle. Ficou uma coisinha para trás aqui, né? Pega a borrachinha, apaga. Tinha um botão de limpar a página, mas não sei onde que está. Tá. Então vamos lá. O que a gente pode concluir à medida que o K varia, né? Quando o K aumenta, lembra que se a gente começou o nosso lugar de raiz aqui no zero, né? Então esse polo está vindo para cá e esse polo está vindo para cá. O polo no menos 2 está vindo para cá e o polo na origem está vindo para a esquerda.
O menos 4, ele não é polo dominante, tá? Quem manda na resposta do sistema são os polos dominantes, aqueles que estão próximos da origem. Então a gente pode dizer, né, que à medida que o teu K começa a subir um pouquinho, o teu sistema vai ficar um pouco mais rápido, né? Porque esse polo na origem, ele que está mandando a dinâmica. Então a parte real dele está subindo em módulo, aí ele começa a ficar um pouquinho mais rápido. A partir de um certo valor de K, ó, a gente vai estar nessa situação, então o teu sistema passa de super amortecido para um sistema subamortecido. E aí você continua aumentando o valor do K. À medida que você aumenta o valor do K, o teu polo vai fazer esse movimento, né? Ele vai fazer se deslocar onde está essa linha em vermelho. E óbvio, o outro vai estar se deslocando aqui na linha azul, né? Já que ele é complexo conjugado. Então, à medida que você aumenta o teu ganho K, a parte real vai diminuindo. Significa que o teu tempo de assentamento vai diminuir, né? Comparado com o que você tinha um pouco antes, né? Começa a aumentar, tipo 30, 40, 50, ele vai diminuindo a parcela real. Então o tempo de assentamento também vai diminuir, né? Tempo de assentamento é 4 dividido pela parcela real do teu polo complexo, tá? E a parte imaginária vai aumentando de valor. Se a parte imaginária vai aumentando de valor, o teu tempo de pico vai reduzindo, tá? Ele vai reduzindo o valor dele. Porque o tempo de pico, a expressão que a gente tinha para o tempo de pico é π dividido pela parcela imaginária. Aqui a gente chamava ômega d, né? Vou chamar ômega d aqui também. Dividido pelo ômega d. Então ele vai diminuindo o teu tempo de pico. Ele vai dando um pico cada vez mais cedo. Outro detalhe que está acontecendo, veja que a parcela real do teu polo, ela está diminuindo em relação à parcela imaginária. Tá? Significa que o teu fator de amortecimento, né, o nosso zeta, ele está diminuindo de valor. Né? Lembra que o zeta diminui à medida que... o zeta é uma relação, né, entre real e imaginário. Se o imaginário aumenta muito em relação à parte real, tá? Então aqui fazendo esse deslocamento que eu tracei, né? Esse movimento aqui, a parcela imaginária aumentando e a real diminuindo, teu zeta está diminuindo. Né? Se o teu zeta, teu fator de amortecimento diminui, a gente espera uma ultrapassagem percentual elevada à medida que o ganho aumenta. Então a gente espera ver mais overshoot, cada vez mais à esquerda, em tempo de assentamento ficando mais lento. Chega um momento crítico, né, que o teu lugar de raízes corta o eixo imaginário. Então aqui o teu sigma igual a zero. O que acontece quando o sigma é igual a zero? Né? O teu sistema é criticamente estável. A resposta vai ser oscilatória para o integral unitário. Tá? Então isso acontece quando o K atinge o chamado ganho crítico. Tá? E aumentou um pouquinho mais o K, aí o teu sistema passa a ser instável, porque ele cruzou, né, o eixo real positivo. Né? Agora ele foi para o quadrante, né, em que a parcela real é positiva, então ele ficou instável. Então veja que esse gráfico ele dá para a gente toda a informação que você precisa saber do comportamento do teu sistema conforme o ganho varia. É bem útil, é bem intuitivo, é bem simples, né? Aqui é só pegar, olhar para o gráfico e saber interpretar ele, que você já vai ter a resposta direto, né? Então aquela pergunta que a gente fazia, né? O que acontece se o K varia, né? A gente não tinha ferramenta para responder isso, então era meio que fazendo uma simulação. Eu olhava o exercício ali que eu fiz do projetor do K, eu coloquei o K 50, 200, 1000, e aí você vai vendo como que está o comportamento da resposta e aí deduzindo isso, né? Mas aqui a gente já tem como saber, somente olhando o gráfico, sem precisar fazer simulação, sem precisar resolver o TDS, sem precisar nada, apenas com o equivalente à malha aberta, né, o GDS, você já sabe o comportamento do sistema como um todo. Beleza? Próximo passo, então, né, a gente vai aprender a traçar esse gráfico do lugar de raízes. Porque até então até agora a gente não traçou o gráfico, né? A gente montou lá uma tabela, né? A gente montou a tabela K, o K, né? Os valores do K, o polo 1, os valores do polo 1 e os valores do polo 2. Isso aqui não é traçar o esboço do gráfico, né? É fazer uma tabela direta. Esse não é o jeito mais
mais prático de fazer esse esboço, né? Então a gente não vai fazer o gráfico exato, a gente vai fazer um esboço, mas que dá noção para a gente de como que o lugar de raiz está se comportando. Então esse fica o tema para o próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.